Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pelo dom da vida, pela salvação que temos em Cristo Jesus, obrigado pelos amigos e irmãos que já começam a se conectar, como é o caso, Senhor, do nosso querido amigo Marcelo Matos, que já está conosco. Abençoa sua vida, o seu lar, os seus negócios, cuida dele, cuida daquilo que ele está fazendo em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa manhã nos reunimos para aprender um pouco mais da tua palavra e queremos te agradecer pela vida do pastor Davidson. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a ele, assim como tem se revelado a nós, mas profundamente ao teu servo no conhecimento da palavra. Então queremos pedir gentilmente que o Senhor fale conosco, que o Senhor use o teu servo nessa manhã para falar a mente e os corações de cada um dos meus irmãos, a começar em mim. Que haja um fortalecimento, transformações, mudanças profundas e até mesmo reconciliação de pessoas contigo. É a minha oração. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos sustentado e cremos que o Senhor vai continuar nos sustentando até que o Senhor volte. Oh Deus, mais uma vez, oramos também para que esse conflito que está acontecendo ali com Israel, que o Senhor possa apaziguar, que o Senhor possa estar agindo, embora saibamos que tudo isso que está acontecendo não acontece fora da tua vontade, mas está debaixo do teu controle. Oramos, Senhor, para que a paz seja estabelecida. Em nome de Cristo Jesus.
Amém. Queridos, bom dia, aqueles que já estão conosco. Quero chamar aqui o nosso querido amigo pastor Davidson. Olá, Davidson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Bom dia a todos. Shalom, que Deus nos abençoe no dia Bom de hoje. dia, shalom, tudo bem, tudo bem. E aí, pastor Davidson, já sei que o livro tá que tá. O livro já chegou, o livro já está aí sendo compartilhado. E aí, fala um pouquinho para nós como estão as coisas, por favor. Fale também dos livros que estão aí, para a gente poder, os irmãos tomarem conhecimento. Isso aí, pastor Aderson, obrigado aí pela parceria de sempre, né? Aqui, ó, estou aqui com o livro novo, o livro Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações do Salmo 91, não é? Aqui é um comentário exegético do Salmo 91, em 346 páginas. Aqui, ó, totalmente em hebraico, tá vendo aqui, ó? Direto da língua original hebraica. Então, são 347 páginas completamente comentadas à luz do texto original em hebraico. E você pode ver aqui, ó, que eu tenho aqui como apresentador o pastor Jeremias do Couto, bastante conhecido, e ele é jornalista também, além de pastor da Assembleia de Deus. E ele fez uma apresentação maravilhosa, né, do livro. E também tem um prefácio aqui feito pelo reverendo Rafael Ribeiro. Ele é mestre em teologia, é o meu professor de hebraico, e foi graças a ele, né, que eu tive assim muito conhecimento e gosto dessa disciplina e tenho dado aulas atualmente, né, de hebraico bíblico no seminário. Então, ó, você pode adquirir esse livro aqui, é só fazer contato. Também você pode fazer o combo com o Salmo 23. É um livro que você já tem ouvido falar bastante aqui nas lives. Então, fazendo o combo, ó, Salmo 23 junto com o Salmo 91, eu posso enviar para você a um preço interessante, tá bom? Faça contato comigo e você vai levar aqui os dois livros irmãos, o Salmo 23 e o Salmo 91, os dois comentados completamente com base na língua hebraica, tá? Você também pode adquirir o livro que é a base dos nossos estudos aqui, Vitória nos Desafios da Vida. Esse aqui é o livro que é a base daquilo que a gente está vendo aqui, né, ao longo dessa série de estudos. E você pode ter todo o conteúdo desse livro na sua casa. É só fazer contato também. E aqui, ó, especialmente para as irmãs, o livro Guardadas pelo Amor, Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina. Nesse livro aqui, eu estou falando especificamente ao coração das mulheres sobre proteção divina, como Deus protege as irmãs das lutas que enfrentam, das dificuldades, problemas de relacionamento, problemas pessoais, enfim, não é? É um livro com uma pegada muito devocional. Minha esposa, inclusive, já fez as devocionais dela por um período nesse meu livro e ela gostou bastante, pelo que ela me disse, tá bom? Então, todos os meus livros você pode fazer contato pelo meu WhatsApp, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 58 5402. 021 998 58 5402. E então você pode adquirir qualquer um desses livros no formato que você desejar. Pode ser formato impresso, pode ser formato digital pela Amazon, formato Kindle, enfim, fique à vontade para fazer o seu contato e adquirir qualquer dessas obras aqui, tá bom? Joia, 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 joia. Então, olha aí, não perca tempo. Ainda existe possibilidade de fazer lá, eu vou dizer assim, a casadinha, né? Salmo 23 e o Salmo 91. Hashtag fique a dica. Pastor Davidson,
A partir de agora o tempo é todo teu, precisamos sugar, né, do teu conhecimento, sugar Eita. daquilo que Deus tem compartilhado contigo. Então eu tenho que falar pouco para que você possa compartilhar mais daquilo que Deus tem falado. Já quero dar bom dia aí para alguns irmãos que estão conosco, como o caso do Marcelo, que está conosco, que ele até fala que as suas palavras alcançam os corações necessitados. Amém. Glórias Amém. sejam dadas ao nome do nosso Deus. A nossa irmã também, Sônia Val, está conosco. A Dora também está conosco. Que Deus abençoe também a Dora. O Sérgio Monteiro também está conosco. Bom dia também ao Sérgio Monteiro. Ou seja, tem um grupo bom aí, tem uma galera boa aí contigo. Galera é força de expressão, tá, irmãos? Vocês são irmãos em Cristo Jesus e muito amados por nós, ok? Queremos agradecer também o carinho de vocês, estar conosco, prestigiando, né, o pastor Davidson, a nossa live, a nossa igreja, tá bom? Obrigado, pastor Aderson. Nós estamos aqui, né, no capítulo 6 do meu livro Vitória e Desafios da Vida. E nesse capítulo 6, que a gente já está mais ou menos um pouco mais à frente da metade do livro, não é? Capítulo 6 aqui, ó. Vamos falar sobre o tema O Outro Evangelho, tá? É um tema muito importante também, que tem muito a dizer sobre a nossa vida espiritual. Então, se você quer o resumo do livro, né? O resumo do livro é de graça. É só você fazer contato com o pastor Aderson, ou mesmo comigo, né? E então eu envio para você, o pastor Aderson vai enviar para você o PDF de 16 páginas, tá bom? Que é um PDF completamente resumido aqui do livro, todo o conteúdo do livro, mas resumido, em forma de tópicos, né? Como você vê aqui na tela. Então você tem uma ideia do que o livro trata, e então você poderá adquirir o livro se você desejar, né? Para poder ter o material na sua casa aí que possa ser de bênção para a sua vida. Então, muito bem, aqui, ó, capítulo 6, um outro evangelho. Nesse capítulo aborda o tema da apostasia, a palavra importante, mostrando a reação de Paulo diante daqueles que distorcem o evangelho na época da igreja primitiva, tá? Então, nós vamos ver aqui a palavra-chave, apostasia, né? Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver aqui ó, a palavra apostasia, o que significa. Vou procurar aqui na internet, aqui o significado de apostasia, só para ter uma ideia. O que é apostasia? Significa ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa, né? Então, apostasia é quando você abandona a fé por algum motivo, né? Uma fé religiosa, no caso. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como a doutrina, a ideologia, etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. É quando alguém realmente abandona, no caso, né, da nossa fé cristã, é quando alguém abandona a igreja de Cristo. O apóstata, indivíduo que pratica apostasia, em alguns casos pode sofrer consequências negativas por seu ato de renúncia, né? Aquilo que diz respeito à vida espiritual. Né? Então, a gente já entendeu o que significa essa palavra-chave, palavra apostasia, né? Como está vendo aqui, tá bom? Então, diante dessa situação de abandono da fé, que é a apostasia, Paulo tem uma reação diante daqueles que distorcem o evangelho porque saíram dele, porque se esforçaram para sair desse campo de atuação, né, apostólica, que é a pregação do evangelho genuíno. E então, trazendo distorção a esse evangelho pregado na igreja primitiva, fazendo então com que muitas pessoas também abandonassem a fé, junto com esses apóstolos, né, no começo. Mas vamos ver aqui, o texto base, né, que a gente vai trabalhar é Gálatas 1, de 6 a 8, tá bom? Vamos abrir o texto, Gálatas 1, de 6 a 8, que já está aqui na tela para você. Esse texto fala o seguinte:
Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui a expressão outro evangelho, né? O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, aqui é a situação de apostasia, né? Quando você prega um outro evangelho e perverte o evangelho genuíno, verdadeiro, que está sendo pregado. Versículo 8: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que é uma outra palavra que a gente já vai entender plenamente o seu significado daqui a pouco, tá bom? Então, temos algumas questões importantes aqui. Primeiro, Paulo se declara surpreso, admirado. Por quê? Porque alguns cristãos da igreja da Galácia estavam passando rapidamente, né, com muita pressa, do evangelho genuíno pregado, o evangelho de Cristo, que é pregado pelos apóstolos, para um outro tipo de evangelho. E aqui essa palavra outro, né, em grego, que é o original em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra outro aqui é héteros. Héteros significa um outro diferente, ou seja, um outro evangelho que é até parecido, até lembra o evangelho verdadeiro, mas não é o verdadeiro, porque é o evangelho que já foi, já sofreu corrupção, já corromperam esse evangelho, entendeu? Por isso que ele diz aqui no versículo 7, ó, o qual, que é esse evangelho genuíno, na verdade, não é outro. Ou seja, não é esse evangelho, na verdade, corrompido, não é outro, mas é o mesmo evangelho que foi apenas corrompido, tá bom? Não é uma outra mensagem, não é uma nova, uma nova boa notícia. Na verdade, a palavra evangelho, né, em grego, evangelion, significa uma boa notícia. Quando você recebe uma notícia boa e as bênçãos também que advêm dessa notícia boa. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que se fosse um outro evangelho, uma outra boa notícia, que vai acrescentar boas notícias à que você já tem, vá lá, ainda seria bom, né? Mas não é esse o caso. Ou seja, o qual, na verdade, não é outro, no sentido de que não é uma outra boa notícia, mas é uma deturpação da verdadeira boa notícia, tá bom? Porém, há alguns que estão perturbando vocês, porque aqueles que distorcem o evangelho de Cristo, eles andam perturbando as pessoas. Porque, é claro, quando você está simplesmente deturpando a mensagem boa, saudável, limpa, que é a mensagem do verdadeiro evangelho de Cristo, cria perturbação espiritual, cria um desequilíbrio na vida espiritual, na vida pessoal, entende? Então, esses que distorcem o evangelho verdadeiro, eles estão perturbando os Gálatas, os cristãos da Galácia. Eles estão perturbando esses irmãos e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é que é a verdade, ele que é o verdadeiro. Enquanto esses tentam distorcer, eles estão, então, simplesmente criando problemas e perturbando, então, a paz e a vida desses irmãos, tá bom? Ou seja, quem perverte não está satisfeito, ele já está no processo de abandono da fé, ou seja, da apostasia, não é? E agora ele quer também influenciar outros à apostasia. Essa tentativa de influência de outros ao abandono da fé, isso é deturpação do evangelho, devido ao que está sendo pregado. Quando você deturpa, você torce a pregação. E essa torção da pregação faz com que haja perturbação no meio dos cristãos. Entendeu? Agora veja aqui o versículo 8.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, esse nós aqui, Paulo se refere a eles apóstolos, né? Ele como apóstolo. Então, ainda que nós, apóstolos de Cristo, ou mesmo anjo vindo do céu, ele não diz, olha só, ele não diz que é um anjo falso vindo do céu. Ele não fala que é uma entidade demoníaca. Ele fala que é um anjo, e esse anjo veio do céu. A procedência do anjo é celestial. O que é interessante, né? Porque um anjo de verdade do céu não prega heresia, não prega coisas erradas, não prega a apostasia ou a deturpação do evangelho. Mas aqui ele está usando um argumento retórico, né? Então, ainda que acontecesse de um dos apóstolos, aqueles que os cristãos já conheciam, né? E sabiam que não ia deturpar o evangelho. Mas ainda que houvesse essa possibilidade, aqui é apenas uma argumentação retórica. O que ele está dizendo, na verdade, é que os apóstolos não pregam heresia. Ou mesmo o anjo vindo do céu, que também não prega heresia, mas ainda que houvesse essa possibilidade dos apóstolos ou dos anjos corromperem o evangelho, então, ainda que eles pregassem o evangelho diferente daquele que temos pregado, ou seja, do que os apóstolos já pregaram até agora, não é? Que é o evangelho da verdade, né? O evangelho genuíno, ainda que fosse uma pregação diferente, ou seja, diferente por quê? Porque já se tornou uma pregação heterodoxa, uma pregação herética, não é? Então, ainda que os apóstolos, de repente, dessem uma loucura neles e pregassem um evangelho diferente, ou que aparecesse um anjo com toda a sua glória, né? O anjo celestial, mas se ele falar um evangelho diferente, o que acontece aqui? Ó? Que ele seja anátema. A palavra anátema em português é uma transliteração da mesma palavra em grego, anátema mesmo é grego, que significa separado para a maldição, tá bom? Ou amaldiçoado. Então, como é que os cristãos da Galácia devem entender se um outro evangelho está sendo pregado, seja por alguém que eles conheciam e confiavam, os apóstolos, seja numa aparição celestial de um anjo? Se é um evangelho diferente, se o conteúdo é diferente, eles devem considerar essa pregação, e com isso também quem está portando essa pregação deturpada, de alguém amaldiçoado. Veja como ele pega pesado aqui, não é? Alguém que foi amaldiçoado, alguém que está separado para a maldição. Anátema é isso, faz uma referência, inclusive, a algum objeto consagrado a deuses pagãos. Então a pessoa pega aquele objeto separado, seja um colar, seja uma imagem, seja uma peça de roupa, foi consagrado a um deus pagão qualquer. Então o que a pessoa faz? Ela pega esse objeto consagrado, coloca num lugar separado, mas por ser consagrado a deuses pagãos, é um objeto separado para a maldição. Porque essa separação, colocando em evidência o objeto, é para a maldição de quem está se dedicando em separar esse objeto consagrado aos deuses pagãos da época, não é? Então, essa palavra anátema significa isso, separado para a maldição. É como esse objeto amaldiçoado, não é? Separado para essa maldição aí dos demônios. Então, o que Paulo está se referindo aqui a esse outro evangelho é uma prática que estava acontecendo lá na Galácia. Que prática é essa? No primeiro século, existia dois grupos, principalmente, que era o grande problema e a dor de cabeça dos apóstolos na igreja primitiva, tá? Dois problemas de apostasia e de heresia. O primeiro deles
É a apostasia promulgada pelos chamados judaizantes. E eu preciso explicar aqui o que era a heresia judaizante para que você entenda corretamente o que significa, tá? Porque tem muita gente falando besteiras aí sobre a questão da lei de Deus, da lei de Moisés, tá bom? Que na verdade, a lei de Moisés é a lei de Deus. Por que eu digo que é a lei de Deus? Porque foi Deus que deu a lei para Moisés. A gente fala a lei de Moisés apenas porque Moisés foi o receptáculo da lei. E ele que propagou a lei. Mas quem fez a lei foi o próprio Deus. Então a lei é de Deus, tá bom? E como qualquer coisa que pertence a Deus, não morre, não acaba, entendeu? Tem valor de eternidade. Mas vamos chegar lá. Esses judaizantes, quem eram os judaizantes do primeiro século? Que é o primeiro grupo, né, de heresia. E outro grupo que eu não vou falar muito, mas é o grupo de gnósticos, ou gnosticismo, que estava começando ainda, estava muito embrionário, o gnosticismo no primeiro século. Essa heresia se desenvolve mais no segundo século, tá? Da era cristã. Mas no primeiro século, a heresia já estava começando ali. E o que era o gnosticismo, tá? Vou falar um pouquinho rápido do gnosticismo para depois tratar dos judaizantes, que é o que realmente nos interessa aqui, porque está dentro desse contexto aqui de Gálatas, tá? Então, o gnosticismo era uma espécie de esoterismo dentro do cristianismo. Em outras palavras, alguns deturparam o evangelho de Cristo a ponto de falar o seguinte, que nós é que temos aqui a verdadeira revelação do evangelho. Então, você quer o conhecimento pleno do evangelho, e a palavra gnose em grego significa conhecimento, tá? Então, você quer o conhecimento esotérico, pleno, espiritual. Então, você precisa fazer parte do movimento gnóstico. E eles negavam a humanidade de Cristo, diziam que Cristo era só divino, fala que a carne é totalmente má, era esse tipo de abordagem, tá? Esse era um problema que estava começando a atrapalhar e a perturbar a paz da igreja cristã primitiva. Lembre-se que a igreja cristã primitiva não tinha o Novo Testamento ainda para eles lerem. Uma outra carta que podia aparecer, mas não tinha ainda nem o Evangelho escrito. Foi escrito posteriormente um pouco, tá? Então, eles só tinham as escrituras do Antigo Testamento mesmo. Então, o que esse grupo dos judaizantes falavam? E isso, de fato, era uma heresia horrível, né? Que eles falavam. Todo gentio que quiser ser cristão, eles falavam isso. Todo gentio que quisesse se tornar cristão, que se convertesse ao cristianismo, tinha que passar primeiro pelo judaísmo. Ou seja, se quer ser cristão, o gentio primeiro precisa se converter ao judaísmo, se batizar nas águas dentro do rito judaico, tinha que confessar, né, profissão de fé judaica, passar o tempo estudando o judaísmo, compreendendo tudo, e a conversão, até hoje a conversão para o judaísmo não é fácil, não é rápida, ela leva um tempo, tem que estudar muita coisa o candidato, então realmente ele tem que levar a sério os estudos, tá bom? Para poder depois se converter ao judaísmo. Não é rápido, como é, por exemplo, na igreja cristã. E na igreja cristã evangélica, né, nossas igrejas evangélicas, quando as igrejas são sérias, elas pelo menos exigem 3 meses de estudo, de preparação, em classes próprias para batismo, não é? É no caso das nossas igrejas congregacionais. Mas igrejas que não são muito sérias nem exigem isso, né? O cara declara que aceitou a Cristo no culto, ele já está sendo batizado naquele mesmo culto ali, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de preparação, tá? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon
e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, esse é o outro extremo. Mas então, esses judaizantes estavam falando o seguinte: você quer gentil, é de uma outra nação, uma nação pagã, para você poder ser cristão, você tem que passar primeiro pelo crivo do judaísmo. Tem que ter aquela aparência de judeu, né? Tem que conhecer as regras do judaísmo, tem que observar as festas, tem que fazer tudo como o bom judeu fazia, não é? Observar a lei. Só depois é que você, já plenamente judeu, você vai agora aderir a Cristo como Messias dos judeus, não é? E então você vai se tornar um cristão. Esse era um problema polêmico na época. Os apóstolos tiveram que lidar com isso e fizeram, inclusive, o primeiro concílio da igreja, que era o concílio de Jerusalém, quando reuniu-se todos os cristãos de várias igrejas locais para fazer um concílio único e debaterem sobre essa questão judaizante. E qual foi o resultado final desse concílio de Jerusalém? Que não, quem é judeu pode continuar sendo judeu na prática do judaísmo e aceitando Cristo como Messias. Então ele pode continuar indo na sinagoga, ele pode continuar observando as festas judaicas, pode observar as leis dietéticas do judaísmo, né, algumas proibições de alimentos, tudo tranquilo, não há problema algum nisso, tá bom? Agora, aquele que veio de uma nação gentia, de costumes gentios, não são obrigados a virem ao cristianismo por meio do judaísmo. Não é obrigado a fazer isso. Ou seja, eles podem aceitar a Cristo, podem se submeterem ao senhorio de Cristo sem ter aquela aparência judaica, sem ter aquele jeito judaico como era o desejo daqueles cristãos judaizantes, tá? Então, essa foi uma batalha já superada, foi uma discussão, um debate já superado no Concílio de Jerusalém. Por que eu estou dando essa explicação bastante abrangente para você entender? Porque hoje há muitos cristãos que têm preconceito contra a lei de Deus. Tem preconceito, inclusive, contra o Antigo Testamento. Alguns, inclusive, dizem que a gente não é obrigado a obedecer à lei. De fato, em certo aspecto, a gente não está obrigado a obedecer às leis dietéticas, às leis sociais, às leis cerimoniais da religiosidade judaica. A gente não está obrigado, de fato, a obedecer esse tipo de lei. Mas isso não quer dizer que certos aspectos da lei, especialmente os aspectos morais e espirituais da lei de Deus dada a Moisés, isso não quer dizer que esses princípios a gente não vai observar.
E muito menos quer dizer que o Antigo Testamento está obsoleto e foi ultrapassado. Não foi. Aliás, tecnicamente, a designação Antigo Testamento e Novo Testamento, especialmente a designação Antigo Testamento, ela já é preconceituosa em si. Isso tecnicamente. Porque antigo ou velho é algo que já está ultrapassado. Na nossa cultura, pelo menos, né? A gente tem essa ideia. Alguma coisa está antiga, alguma coisa está velha, já está ultrapassado, né? E o Novo Testamento, olha só, é coisa nova, né? Coisa boa. Só que lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, Jeremias 31, 31. Eu vou abrir aqui para a gente poder dar uma olhada, porque a gente daqui a pouco vai entrar de verdade no resumo, né? Do que a gente já falou aqui do texto base. Então, olha só. Jeremias 31, 31. É a profecia do profeta Jeremias sobre a nova aliança com Israel. Veja aqui, ó, nova aliança, tá bom? Nova, e a palavra-chave é aliança. Aliança é o pacto, é o testamento, né? Então, aqui é uma profecia do Novo Testamento, que Deus fez com quem? Com Israel, tá bom? Então, a nova aliança, o Novo Testamento, não é dado só para gentios, e nem é dado só para Israel também. Foi dado inicialmente para Israel e foi ampliada na sua abrangência para nós, gentios também. Então, olha o que o profeta disse, ó, Jeremias 31, 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, inicialmente, para quem é a nova aliança? Para a casa de Israel. Casa aqui se refere ao povo de Israel, né? E a casa de Judá, ou seja, especificamente para os descendentes de Judá. Aqui uma referência direta aos judeus, de modo geral, né? E aqui é uma referência ao tempo de Judá, conforme uma figura de linguagem chamada metonímia, que se refere a todo o povo de Israel, tá? Então, olha, firmarei nova aliança. Em que sentido é nova? Porque é diferente? Porque jogou fora a antiga? Porque substituiu a antiga? Não. A nova aqui é uma aliança renovada. A mesma aliança que Deus já havia feito, só que ela recebe um renovo. Entendeu? É uma aliança renovada. Por que ela é renovada? Porque Cristo nunca aboliu a lei de Moisés, a lei de Deus, dada a Moisés. Jesus nunca aboliu. Pelo contrário, ele disse que ele não veio abrogar a lei. Abrogar é tornar sem efeito, não é? Ele não veio tornar a lei sem efeito. Pelo contrário, ele veio cumprir. Ele veio renovar a aliança. Como Deus fez com Abraão várias vezes. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão. Firma aliança com ele, faz o pacto, a aliança com Abraão. No capítulo 15, Deus pega a mesma aliança que ele já havia feito e renova a aliança para Abraão. Renova lembrando ele, olha, fica ligado, eu vou fazer. Está demorando ainda porque eu tenho planos aqui, mas vai acontecer. No capítulo 15, que era a aliança dele ter uma descendência, ter um filho. No capítulo 17, novamente, Deus renova a aliança, rememora a mente de Abraão, a aliança, a promessa que ele havia feito. Então, sucessivamente, Deus vai, ao longo da história, renovando a aliança. É a mesma aliança, só que Deus vai renovando. É como a gente que é casado, né? Pega aqui a nossa aliança de casamento e faz a renovação dos votos e leva lá para o Ourives para ele dar uma polida aqui na aliança. É a mesma aliança do casamento. Mas a gente dá uma polida nela para ela ficar brilhante. É uma renovação que a gente faz na aliança. Ou na própria cerimônia de casamento também, né? Depois de 10 anos, 20 anos, 25 anos, 50 anos, os casais
costumam fazer a festa de bodas, que é a renovação da mesma aliança que foi feita no casamento lá atrás. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Então, o Novo Testamento é a nova aliança, ou seja, é a mesma aliança que Deus já havia dado lá para Abraão, depois chega para Moisés com a lei, não é? É essa mesma aliança para alcançar a humanidade, que através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, e ele cumpriu isso. Deus alcança todas as famílias da terra para o seu reino, através de Cristo Jesus. É a aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, sendo agora renovada em Cristo Jesus. Por isso que ele é o novo Adão, tá bom? Eu precisei explicar isso para que você entendesse por que Paulo lutava contra a heresia judaizante no primeiro século e por que isso é importante para a gente compreender o que Gálatas quis dizer, o que Paulo quis dizer lá na Epístola aos Gálatas, tá bom? Voltando agora, então, aqui para o nosso resumo do livro, a gente percebe aqui, agora que você já sabe qual é o contexto, você agora vai entender o que Paulo quis dizer, né? Paulo se declarou, então, admirado pelo rápido desvio dos Gálatas para o evangelho legalista, que aqui ele se referia aos judaizantes, aqueles que forçavam a barra para os gentios, antes de se converter ao cristianismo, teriam que passar pela conversão judaica. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês aí, Gálatas, andam pregando isso. Não é para pregar isso, porque isso é um desvio. Isso é uma deturpação do evangelho genuíno. Porque já entendemos aqui que o evangelho genuíno ele pode ser vivido pelos gentios, sem que necessariamente eles tenham que ter aquela aparência de judeu. Ou até de uma conversão genuína ao judaísmo primeiro, para depois aceitar Cristo como Messias. Paulo briga contra isso, tá? E é esse tipo de abordagem que Paulo está criticando aqui. Além disso, né? Aqui, ó, isso equivale a abandonar o próprio Deus, né? Abandonar a graça de Cristo. Aqui se refere à graça de Cristo, né? Que é a graça que abrange, inclusive, gentios, que era, inclusive, o alvo do ministério de Paulo, era a pregação aos gentios. Então, esse tipo de heresia judaizante estava criando problema para Paulo no seu ministério. Estava atrasando o ministério de Paulo, criando polêmica sem necessidade. E isso, claro, espantava os gentios, porque se o gentio pensa, não, eu tenho que agora observar a comida, eu tenho agora que observar a festa, eu tenho que ter aquela aparência de judeu. Não, ser cristão não é para mim, não, entendeu? Isso dissuadia alguns gentios a se converterem e trazia problema para a pregação do próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo disse que isso equivalia a abandonar o próprio Deus, que o chamou pela graça de Cristo. Então, ó, abandonar a graça de Cristo é abandonar o próprio Deus, entende? Então, a graça de Cristo é suficiente para fazer com que, mesmo o gentio, sem aquela aparência de judeu, né, aquela aparência de alguém que se dedica às coisas de Deus, e era só uma aparência, né? Sem precisar passar por isso. Ele podia, na condição de gentio, ainda com as tradições lá da sua nação, né? Com a sua cultura, ele podia apenas deixar de lado algumas práticas. Foi o resultado final do Concílio de Jerusalém. Tinha que deixar de comer sangue, que era a carne sacrificada aos ídolos, com a carne sufocada, que é a carne cheia de sangue dentro dela. Porque como é que o judeu faz? Né? Ele mata o animal para comer. Então, ele degola o animal depois de morto, né? Primeiro mata, o animal morre, aí depois ele degola o animal, coloca o animal pendurado assim, de cabeça para baixo, para o sangue inteiro do animal escorrer. Depois que escorre tudo, que pinga tudo, aí sim o animal vai estar pronto para ser preparado, vai ser limpo, preparado para ser assado e comido, tá?
O judeu, portanto, tira todo o sangue do corpo do animal, porque o judeu não come sangue. Ainda hoje ele não come sangue de animal nenhum, tá? Chouriço, é diferente a carne do churrasco, né? Com aquele caldozinho da carne que parece sangue, mas não é, tá? Aquilo não é sangue. Mas o judeu tira mesmo o sangue inteiro, né? E come a carne sem sangue, tá ok? Agora, como é que o gentio fazia, né? O gentio que não se preocupava em comer sangue. Ele comia carne sufocada, porque como é que ele fazia? Ele matava o animal quebrando o pescoço do animal. Quebrava o pescoço, portanto, matava o animal e preparava o animal a si mesmo, cheio de sangue por dentro. Então, o que o Concílio de Jerusalém chegou à conclusão é que o gentio que se tornava cristão não precisava passar pelos ritos do judaísmo, mas devia abandonar algumas coisas que eram assim basilares para a fé cristã, especialmente no primeiro século, que é não comer sangue em hipótese alguma, é uma proibição da lei de Deus, né, dada a Moisés, não comer carne sacrificada aos ídolos, carne sufocada, que é uma carne em que o animal teve o pescoço quebrado e ela estava cheia de sangue ainda dentro dela, e, além disso, sacrificada em honra aos ídolos, né, aos ídolos pagãos. Então, evitar comer carne sufocada e dedicada aos ídolos, certo? E também evitar a prostituição, ou seja, toda aquela prostituição sexual característica do Império Romano, que veio lá desde a época grega. Aí entra todo tipo de prostituição, tá? Os bacanais que eram feitos em Roma, que inclusive esses bacanais, essas festas a Baco, o rei do vinho, o deus do vinho, né? Baco era o deus romano do vinho, que Dioniso era o deus grego do vinho, né? É a mesma atividade, só que com nomes diferentes. Então, essas festas, os bacanais, as orgias, né, que eram feitas pelos romanos, não é para cristão nem para judeu observar isso, porque é o tipo de prostituição que vai contra o evangelho de Cristo, né? Então, trazendo para hoje, o cristão, mesmo o gentio, ele precisa evitar comer sangue, ainda está válido para hoje, tá? Foi uma decisão da Igreja Apostólica, isso aí não é Antigo Testamento, é Novo Testamento, mesmo na renovação do Testamento da Aliança, né, que Deus fez com a humanidade, agora através de Cristo, mesmo com essa renovação da aliança, está ali a proibição de comer sangue. Então não coma chouriço, não coma sangue, tá? Muito menos humano e nem de animais. E também evitar carne sacrificada a ídolos e qualquer coisa sacrificada, né? Por exemplo, doce de Cosmo Damião, esse tipo de coisa tem que evitar consumir mesmo, tá? E também prostituição. Aqui entra o grande problema, o grande mal da nossa geração, que é a pornografia. É o mesmo tipo de prostituição, só que usando a internet, usando televisão, né? Com vídeos pornográficos, revistas pornográficas, além dessa atitude promíscua, né? A vestimenta promite promiscuidade, né? Roupas indecentes, mostrando o que não devia mostrar, não é? Tudo isso entra nessa proibição que Paulo faz, né? Que a igreja cristã primitiva também fez, mesmo para gentios, né? Para evitar a prostituição de um modo geral, tá bom? Então, abandonar essa fé significa abandonar o próprio Deus, né? Para poder se entregar ao tipo de legalismo que a graça de Cristo já nos livrou, já nos deixou livre, né? Desse tipo de prisão, tá? Bom, eles, os falsos mestres, seguiam outro evangelho, na realidade, uma perversão do evangelho verdadeiro, não é? É o que, de fato, a gente já viu aqui. Essa perversão judaizante do evangelho verdadeiro, que era o evangelho da graça. Nós temos a graça agora que nos sustenta, nos abençoa, não é? Agora, não faça da graça motivo de libertinagem para a sua vida. Não é porque a graça te libertou de certos aspectos da lei de Deus que foi dada a Moisés, isso não quer dizer
que você esteja livre para viver a vida louca aí que você quer viver, não é? Não é, o cristão não está livre para viver a loucura que ele quiser viver. Isso não é verdade, tá bom? O cristão precisa de verdade estar completamente voltado para a lei de Deus, através do Evangelho de Cristo, tá bom? Tem que viver o Evangelho de verdade. Agora, não vai deturpar, não é? Não pode fazer do Evangelho um outro Evangelho, mas tem que ser fiel ao Evangelho pregado pelos apóstolos. Tais falsos mestres perturbavam as igrejas com ensinos enganosos, que são esses que eu acabei de explicar, os ensinos judaizantes, tá bom? Então, por isso, a conclusão é que o crente deve rejeitar qualquer pessoa que tire a suficiência da cruz de Cristo. Então, ou seja, essa rejeição aqui acontece por quê? Por causa do caráter anamatizante daquele que prega o evangelho errado, daquele que deturpa o evangelho de Cristo. Porque quem faz isso, quem deturpa, é anátema, separado para a maldição. Lembra que já expliquei? A palavra grega anátema significa separado para a maldição. Então, porque essa pessoa que prega o evangelho deturpado, ela deve ser separada para a maldição, o cristão deve rejeitar o ensino. Deve rejeitar, inclusive, ter comunhão com essa pessoa. E na cultura judaica antiga, no primeiro século, comer junto, estar convivendo junto, significava você apoiar, você estar completamente entregue a essa amizade, não é? E isso podia estar fazendo com que você tivesse esse tipo de proximidade com alguém que é um deturpador do evangelho, tá? Isso, então, não era comum acontecer. Se você não tem afinidade com alguém, você não fica junto com essa pessoa. Essa é a cultura judaica antiga, tá? E ela permanece. Então, se você percebe que alguém é um herege, afaste-se dele. Rejeite as mensagens dele e afaste-se dele. Você não tem que se manter em proximidade com alguém que coloca como característica de sua vida deturpar a mensagem do Evangelho. Entendeu? Você pode ter alguma amizade com alguém que é antigo, que não é cristão? Pode. Você não vai desfazer a amizade, mas você vai desfazer o quê? A proximidade. Se você estava muito próximo de alguém, estava muito afinado com alguém, que na verdade é contra a fé cristã, essa afinidade vai se esfriando. E você, aos poucos, vai deixando de ter essa proximidade muito grande com alguém. Mas você não vai rejeitar no sentido de jogar fora uma amizade, muitas vezes de anos, né? Por causa da fé cristã. Pelo contrário, você vai manter a amizade, manter alguma distância, é claro, para não ter totalmente afinidade, porque acaba a afinidade ali para as coisas erradas da vida, né? Você não vai praticar mais isso, então acaba a afinidade. Mas você vai tentar, pelo pouco de amizade que você ainda vai manter, você vai tentar, na verdade, influenciar a pessoa para o bem e não se deixar ser influenciado por ela para o mal, tá? Que é o que, infelizmente, muitas vezes acontece. Então, você vai tentar influenciá-la para Cristo, para que ela aceite a Cristo como Senhor e seja transformada, tá? Mas se isso não acontecer, aquela afinidade, aquela proximidade, naturalmente, aos poucos, vai se afastando, vai se esfriando. Então, você pode manter a amizade, mas numa distância segura, a ponto de você não ser contaminado pelo erro, especialmente aqui o erro da heresia, né? Que era um erro muito comum da época, tá bom? Então, essa é a dica prática. Não deturpe o evangelho da graça de Cristo, substituindo por outro evangelho, tá bom? Conheça o evangelho, estude o evangelho,
e prega o evangelho corretamente. E caso você perceba que alguém ao seu redor, muito próximo de você, está fazendo isso, não é? Você vai precisar rever essa amizade. Se você ainda tiver algum nível de influência com essa pessoa, tente manter a amizade influenciando para o bem, para o evangelho. Mas se nem assim você percebe que você não tem influência sobre a pessoa, e na verdade é a pessoa que tem influência sobre você, então o melhor aqui é se afastar aos poucos. Não apenas para você não ser contaminado pela antiga vida que você tinha, né? Quanto também para, de alguma forma, um pouco afastado, às vezes de longe você consegue influenciar melhor do que se você está muito junto e misturado, tá? Aliás, essa ideia de juntos e misturados, né? Todo mundo junto e misturado, isso não é bíblico. Para o cristão, a nossa ordem é a santificação. E a santificação significa separação de tudo aquilo que é errado, para a gente andar conforme o que é correto, tá bom? Então, evite a apostasia e evite estar junto de alguém que se dedica à apostasia, tá bom? Muito bem. Pastor Aderson, palavra sua agora. Joia, joia, joia. Eu estava aqui só comendo, fazendo as minhas anotações aqui a respeito daquilo que você estava falando aí, da questão da perturbação e tudo mais. Muito bom comentário. Aqui nós temos alguns comentários que foram realizados aí por parte de alguns irmãos. Deu um play aqui, mas já voltou já, né? Eu tenho aqui o Sérgio Monteiro, que também está aí conosco. Enquanto estava falando lá sobre os judeus judaizantes, aí ele fez um comentário, né? Ele fez alguns comentários, falando que Deus considerou anátema os bens da cidade de Jericó, quando foi invadida por Josué, né? E ele fez também um outro comentário, que aceitar o cristianismo poderia ser feito por atalho, sem precisar passar pelo judaísmo. Eu Sobre só isso, teria cuidado, deixa eu falar aqui rapidinho para o Sérgio, né? Eu só teria cuidado nessa parte aí do uso da palavra atalho, porque quando fala em atalho, parece que a gente está pegando, né, um caminho meio tortuoso lá para poder chegar ao mesmo lugar. Não é essa a ideia, tá? O Evangelho de Cristo, sem passar pelo judaísmo, não é um atalho, mas é o caminho correto para o gentio. Então, quem é judeu, quem era judeu, podia continuar na prática cultural judaica, apenas agregando Cristo à fé judaica, como os judeus messiânicos fazem ainda hoje, não é? E quem veio oriundo, né? Quem é oriundo de um povo gentio, de uma nação gentia, não precisaria ter que mudar a estética para poder agradar os judeus, entendeu? Ele podia ser cristão e era o caminho legítimo, era o caminho correto também, sem que passasse pelo judaísmo, tá? Eu só não usaria a palavra atalho, porque pode trazer a ideia de um caminho, né, meio fora do comum ali para poder chegar ao mesmo lugar. E não é essa a ideia. O caminho era legítimo, era real, passar para o cristianismo sem passar pelo judaísmo, ok? Eu só mudaria isso. O restante está tranquilo, é isso mesmo. Joia. A nossa irmã Dora também, muito bom ouvir sua explicação quando falou a respeito dos judeus judaizantes, essa explicação aí que envolve aí, né, o cristianismo, como era antes, o que o Concílio de Jerusalém proporcionou, justamente como é que eu vou dizer, uma forma mais adequada, eu vou usar essa expressão, mais adequada, né, para poder, nessa questão. Ele também fala, enquanto você estava comentando, ele faz um comentário, né, também, com base no seu comentário, quando você estava falando a respeito lá de que os judeus não comem carne sufocada pelo sangue, né, e aí ele tece um comentário também bacana, falando sobre os testemunhos de Jeová, também não comem sangue e nem aceitam transfusão de sangue, né? Nesse caso aí, as testemunhas de Jeová estão corretas em não comer sangue. Esse mandamento ainda permanece para nós, tá? Agora, a interpretação que eles fazem, né, da transfusão de sangue, aí já é forçar a barra, entendeu?
Porque quando você transfunde o sangue de alguém para outra pessoa, não é o mesmo que comer sangue. Não é. Eles dizem que é o mesmo, mas não é. Eles mesmos proibiam antigamente a transfusão de órgãos. Até porque quando transfunde um órgão para outro, né? Você troca o órgão, você também vai um pouco de sangue ali, faz parte, né? Do processo dessa cirurgia. Mas transfundir órgãos e também transfundir sangue, isso não é o mesmo que comer. Comer é você comer com a boca, vai para o estômago, entendeu? Quando você bota direto na veia, não passa pelo estômago. Então não é a mesma coisa que comer sangue. É uma técnica que já salvou muitas vidas. E mesmo a Testemunha de Jeová, quando entra com essa ideia de proibir a transfusão de sangue, eles não proíbem a transfusão do sangue de modo completo, não. Eles tomam sangue, só que tomam o sangue separado. Eles tomam só o plasma do sangue, que também é transfusão de sangue, só porque a cor não é vermelha, mas é a cor meio esbranquiçada, amarelada, não quer dizer que não seja sangue, entendeu? Eles separam o plasma do sangue de alguém e aceitam essa transfusão. Isso é uma gambiarra, entendeu? Isso não é a mesma coisa do que comer sangue. Então, a Bíblia proíbe comer o sangue, o que é diferente de transfusão de sangue, tá bom? Joia, interessante. Interessante essa colocação, porque eu não sabia disso, que eles faziam dessa forma. Aí, aprendendo também com o pastor Davidson, né? A nossa irmã Nilce Marques aqui, do Espírito Santo, ela também faz um comentário confirmando, né, o que você falou, essa coisa de juntos e misturados. Aliás, é um slogan que aparece muito também no ambiente corporativo e tal. Ela fala também, não concordo com essa conversa de estar junto e misturado. É, Não tem como, né? não, o cristão não fica junto e misturado com qualquer um. Ele escolhe as suas amizades. Simples assim. O cristão tem melhores amizades, por quê? Porque ele escolhe. Desde cedo eu aprendi isso. Na minha adolescência eu não andava com qualquer um. Eu escolhi as minhas amizades. Porque as amizades podem corromper os bons costumes cristãos que eu recebi na igreja. Entendeu? Não é ser elitista, não é ser nariz em pé, nada disso. É você zelar com quem você anda. Isso faz, então, com que você possa agradar a Deus com a sua vida de santidade. Joia. A nossa irmã Roselane Mello, ela entrega uma pergunta muito interessante. O que Paulo disse que acontecerá àquele que promove o evangelho, né? Que ele não havia pregado, ou seja, um evangelho distorcido, como foi comentado aqui. Aqui a apostasia leva a não salvação, não é? Eu não digo perda de salvação, porque a salvação não se pode ser perdida. Se você alcançou a salvação, Cristo é suficiente para preservar a sua salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé, e não mediante as obras, né? Então, Cristo me deu pela graça, eu recebo pela graça, e a manutenção dessa salvação é pela graça de Cristo também. Agora, a questão da minha vida em santificação com Cristo, para eu não apagar a ação do Espírito Santo na minha vida, não é? Isso eu preciso fazer pelas minhas obras de santificação. Então, o que acontece com quem é amaldiçoado aqui, porque prega o evangelho deturpado, ele não vai ser salvo. Ele nunca foi salvo, na verdade. E, então, é a perdição para ele e para quem ele conseguir influenciar. Não é sofrimento eterno mesmo lá no inferno, tá bom? Joia, joia. Pedro fala sobre isso, né? Que existe uma herança guardada nos céus para nós, mas o mais interessante e importante também é que existe uma herança guardada, mas também nós somos guardados para, de fato, desfrutar dessa herança que está sendo guardada para nós. Isso é muito interessante. O Sérgio ainda comenta com base no seu último comentário, que falou sobre o plasma, né? Ele entra aí falando também, né? Eles consideram que a alma está no sangue, no caso, os testemunhas aí de Jeová. Testemunho de Jeová e o judeu também pensa assim. Porque, de fato, o Antigo Testamento fala isso, né? Gênesis fala isso, que a alma está no sangue. A alma aqui não é alma espiritual, não, tá? A alma aqui é no sentido de vida. A vida humana e do animal está no sangue desse animal, dessa pessoa. De fato, é assim,
tá? Aí a nossa irmã Roselane Mello fala isto as boas novas da graça, né? Quando a gente estava fazendo comentário. E aí também a nossa irmã Dora, ela entra com um comentário também com base nesse último que você estava fazendo, até porque no meu entendimento, quando temos uma chance de salvar a vida e não a fazemos, estamos pecando, né? Há um texto bíblico, não sei se é Jeremias, me corrija por gentileza, né? Que ele dá esse entendimento, né? De que existe uma pessoa, se você não falar aquela pessoa, o sangue vai ser requerido de nós, né? Não que ela não vai ser salva, porque eu penso assim, e aí fica à vontade para me corrigir. Deus vai arrumar um outro meio, se aquela pessoa é eleita, né? Desculpa essa expressão, Deus arrumar um outro meio, né? Que eu estou muito coloquial hoje, mas Deus vai entrar com providência para que essa pessoa seja alcançada, porque ela é eleita para a salvação. Só que eu vou ter também a minha parte de responsabilidade nisso. Fala aí, meu querido. É isso aí, eu tenho um compromisso agora com o médico, não dá para eu demorar muito mais, mas é isso mesmo, né? O próprio judaísmo também tem essa ideia de que quando uma lei maior quer salvar a vida, a pessoa pode, inclusive, deixar de observar o sábado, alguma festa, que foi o que aconteceu agora recentemente, né? Teve um ataque em pleno Shabat, o ataque do Hamas contra Jerusalém, lá contra Israel, e mesmo no Shabat, numa festa do Simchat Torah, eles abandonaram isso para poder entrarem para uma guerra e salvarem vidas, né? Então, salvar a vida é a lei principal. E com respeito a isso, para observar a salvação de vidas, vale, inclusive, desobedecer certas leis menores. Jóia, pastor, a gente não vai conseguir, ô Sérgio Monteiro, entrar nessa segunda questão hoje, mas se Deus quiser, na próxima semana o pastor retorna, aí ele fala a respeito da segunda heresia, ele tem um compromisso agora, ele vai ao médico, né? Então, eu vou pedir a você, gentilmente, para deixar aí sobre a mesa, né? Porque na semana que vem, se Deus quiser, ele volta, ele faz o resumo e entra também com esse segundo aspecto que ele não comentou. E a nossa irmã Roselane Mello, parabéns, que maravilha de estudo, né? É verdade. Amém. Nós estamos bebendo da fonte. E aí, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, que o pastor já vai orar para poder encerrar. Eu convido você a continuar conosco, participando. Foi muito boa a sua participação, mas também está orando pelo pastor Davidson, assim como o seu pastor, assim como por mim. Porque quando aquele que tem esse desejo de aprender mais de Deus, significa dizer que ele está buscando mais responsabilidade para poder ensinar. E ele precisa aí das nossas orações, porque às vezes acontece algumas coisas que tenta desanimar, ou etc. Então, assim, eu quero te convidar a estar orando pelo pastor Davidson, tá bom? E por fim, Sérgio Monteiro, tudo bem? Glória a Deus, ótimo estudo, amém. Pastor, as suas rápidas considerações, porque eu não quero te atrapalhar, daqui a pouco o Uber está buzinando aí, É isso aí. você está aí, tá bom? É só lembrar aqui, ó, dos livros, né? O livro base do nosso estudo, o livro para mulheres guardadas pelo amor, e os irmãos aqui, né? Os irmãos siameses, Salmo 23 e 91, completamente escritos e comentados com base na Bíblia hebraica. É só fazer contato pelo meu WhatsApp, que eu já dei aqui no início do nosso estudo, e será uma bênção enviar para você esses livros, tá bom? Bom, eu estou congregando na Igreja Congregacional de Niterói, Barreto. Eu sou pastor auxiliar do pastor Hidauro Campos, ok? É verdade. É ali Isso que aí. Ele congrega na igreja onde eu nasci. onde ele nasceu na igreja. Eu nasci na maternidade, né? Ele nasceu na igreja. Então tá bom, vamos fazer a oração, né? Meu horário já está estourado aqui. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estar estudando a tua palavra nesse momento. Pedimos a tua graça, a tua bênção nesse momento, para toda a nossa vida e a nossa semana também, e para esse conhecimento que adquirimos agora. Que haja cura, que haja bênção, que haja proteção do Senhor sobre a nossa vida, e também colocamos diante de ti o teu povo Israel, colocamos também diante de ti aquele povo palestino em Gaza, na faixa de Gaza, que
tanto sofrimento tem recebido também agora. Pedimos a tua misericórdia sobre aquela situação no Oriente Médio. A tua bênção, a tua graça renovada sobre nós e sobre eles. Nós assim pedimos agora em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. O pastor Davidson vai se conectar, eu vou dar aí as últimas considerações. Meu amigo, Deus te abençoe, shalom. Amém. Queridos, Deus te abençoe. obrigado aí por todos vocês, pela audiência de todos vocês. Eu quero... Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.